Olá, turma. Estamos quase finalizando o ano. Hoje, com redação, temos um assunto chamado progressão referencial e operadores argumentativos. Referenciação é o processo pelo qual se introduzem referentes, que são termos que se referem a outras palavras no texto. A retomada desses elementos ao longo do texto é denominado progressão referencial. Então aqui o professor Giovanni mais uma vez com vocês, mostrando isso aí. O que é essa referenciação? O nome já está dizendo, é quando você faz uma referência. Por exemplo, quando a gente fala o nome de alguém, Cláudio é inteligente. Ele continua estudando. Quando eu falei a palavra ele, eu fiz uma referência a Cláudio. Operadores argumentativos são termos utilizados para correlacionar partes de um texto a fim de permitir que a direção argumentativa que se pretende tomar fique subentendida. Então, do jeito que eu falei, né? A palavra Cláudio, quando eu digo ele, eu não falo mais o nome Cláudio. Então está subentendido que eu estou falando dele. Vamos ver aqui. A progressão referencial pode ser feita com o uso de formas com valor pronominal, que eu acabei de explicar. A gente pode usar os pronomes ele, ela, esse, essa. Muitas vezes a gente usa a palavra esse e essa para substituir um nome. Com advérbios e expressões adverbiais locativas. Aqui, lá, ali. Um exemplo. A escola Júlia Lenquer tem muitos alunos. Aqui, aí quando eu falo aqui, eu estou falando da escola. Então, essa palavra aqui, ela substitui a palavra escola. Sinônimos do termo retomado, quando eu uso a palavra bonito e depois eu uso belo, estou retomando a palavra bonito. Termos genéricos que abrangem em algum sentido o termo retomado e elipses, que são as omissões do termo retomado. Elipses, né? O nome fica omisso, você só vai identificar dentro do texto. Os operadores argumentativos têm sentidos variados, relacionados à finalidade com que são utilizados, como um objetivo dele é assinalar um argumento mais forte. Quando eu digo alguma coisa, que eu falo até, quando eu uso até mesmo, mesmo, inclusive, né? Alguém fala assim, os professores estão defendendo isso, inclusive o Giovanni. Então essa palavra inclusive, ela vai assinalar um argumento mais forte. Unir argumentos convergentes. Quando eu quero unir o que eu estou falando, estou argumentando, eu uso o i, também, ainda, olha, né? Nem, não só, mas também, tanto, como, além disso, esse além disso é muito usado, além de, etc. Lembrando que isso aqui são os termos, são os operadores argumentativos, que são usados em frases, né? Por exemplo, nós estamos estudando por quê? Porque a redação do Enem exige que a gente entenda essa finalidade. Mais ainda, introduzir uma conclusão relacionada ao que foi exposto anteriormente. A palavra portanto, você vai concluir alguma coisa que se falou. A palavra logo, por conseguinte, em decorrência. Estabelecer uma comparação. A gente faz demais usando essa palavra mais do que, menos do que, tão quanto, fulano é tão inteligente quanto Beltrano e assim por diante. Introduzir uma justificativa ou explicação relacionada ao que foi expresso anteriormente. Já que, olha o pois, sempre que a gente quer justificar alguma coisa, a gente usa pois, uma vez que, entre outros. Contrapor argumentos que apontam para conclusões opostas. Sempre a gente usa o mas, porém,
contudo, entretanto, todavia, no entanto, apesar de, ainda que, para a gente dizer algo contrário. Ó. O aluno estudou, mas não aprendeu. Então eu falei algo contrário. Só relembrando aqui, que são muito usadas, né? O pois, portanto, o mas, que eu acabei de falar, para. E vejamos mais alguns exemplos. Pedro vai trabalhar, pois, olha o pois, uma explicação. Por que ele vai trabalhar? Precisa de dinheiro. Explicação causa. Pedro vai trabalhar, portanto, receberá um salário. Olha, se ele vai trabalhar, a conclusão que eu tenho é que ele vai receber o salário dele. Pedro vai trabalhar, mas viajará no fim de semana. Já dá uma ideia de oposição. Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro. Já esse para tem uma finalidade. Então fica bem visível aqui, ó. O pois com a ideia de explicação, o portanto, conclusão, mas oposição, para com a ideia de finalidade. Só revendo os principais operadores argumentativos. São muitos. Eu trouxe só aqui mais alguns para a gente rever. Operadores que somam argumentos. Quando eu digo e, também, ainda, não só, mas também, além de, além disso. Exemplo, além de ser muito inteligente, é ótimo professor. Então ele é um ótimo professor, mas ainda acrescentei alguma coisa, né? Operadores que indicam conclusão. O portanto, o logo. Aí, exemplo, João tira notas baixas e trata mal os professores. Portanto, não é um bom aluno. Então, livro didático, páginas 191 a 196. Bons estudos, professor Giovanni, um abraço.